Gazeta Entrevista de volta ao vivo pela tela da TV Gazeta, Record TV, nesta quinta-feira, agora 1h58 no estado do Acre. Uma quinta-feira caótica em função da chuva que cai na capital acreana desde o início da madrugada. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui em nossos estúdios o Coronel Falcão, que é coordenador da Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Coronel, a gente vinha falando no último bloco, e eu acho que é importante aqui a gente estar sempre batendo nessa tecla sobre os alertas que são emitidos pela Defesa Civil. Com relação à chuva de hoje e dos próximos dias, a Defesa Civil emitiu um alerta. Como que a gente faz para ter acesso a esses alertas e saber da possibilidade, por exemplo, de uma grande chuva, de uma chuva volumosa? Sim, Gabriel, a Defesa Civil emitiu alerta laranja, né, que é risco e potencial, evoluído para um alerta amarelo, né, que já é um risco de maior potencial para esses dias. E a cada 24 horas, o nosso alerta está vigente até as 10 horas de amanhã, né, a sexta-feira de amanhã, e logo em seguida nós emitiremos outros alertas. Só que nós temos um alerta também um pouquinho mais distantes, que nós prevemos que teremos chuvas ainda com a intensidade alta nos dias de sexta, sábado e domingo. Né? Mas a gente vai emitindo cada alerta. Como é que a população faz para ter acesso? Aí, nós temos aquele número 4099, que é da Defesa Civil Nacional, que você cadastra seu CEP e recebe avisos e alertas da Defesa Civil. Porém, esses alertas eles são feitos através de SMS. Está em desuso, está arcaico, ninguém usa mais isso, ninguém olha. Então, os alertas que chegam lá se perdem juntamente com uma série de alertas comerciais e que as pessoas acabam não acessando. Por isso, a Defesa Civil Nacional já está em experimento e vai disponibilizar para as defesas civis dos municípios o alerta através de WhatsApp. Aí sim, o WhatsApp vai ficar muito mais fácil de acessar, mas ele ainda não está em atividade. Então, nós utilizamos as nossas redes sociais, as nossas páginas da Defesa Civil e grupos de WhatsApp para disseminar esse tipo de aviso para que as pessoas fiquem precavidas. Além do mais, nós utilizamos muito a comunicação, a imprensa oficial, que nós estamos aqui para poder chegar até as pessoas e dar os alertas também, os cuidados que devem ter. Então é dessa maneira que nós nos comunicamos com a sociedade. E é importante também esclarecer que segue em alerta, né? Para os próximos dias poderemos ter mais chuvas volumosas apenas na capital ou no interior do estado também, algumas cidades do interior também, né? Na cidade do interior também. A Defesa Civil do município, né, de Rio Branco, a gente, lógico, se volta mais para o município, porque nós somos municipais, porém também alerta para o estado todo. O estado todo tem muita chuva nesse momento, inclusive nós monitoramos, eu faço monitoramento de todos os municípios que estão a montante de Rio Branco, porque nós sofremos impacto. Então a gente já vê o que está acontecendo no Peru, que é a nascente do Rio Acre, a gente vê o que está acontecendo lá na Bolívia, aí começamos a entrar no território brasileiro através de Assis Brasil, e a gente monitora todos os municípios da bacia do Rio Acre, porque esses impactam a nós. Então, esses municípios têm chovido bastante, nós monitoramos também a região do Rio Gino do Rola, que é muito grave para nós, de maneira que a gente tem, quando é pelo Rio Acre, uma antecipação de 72 horas, 60 horas, para que o desastre aconteça. Quanto é enxurrada, que é o dia de hoje, não. Nós não temos tempo hábil. Hoje nós tínhamos momentos que o Igarapé Batista estava aumentando 30 centímetros a cada hora. Então é um tempo curto para ter qualquer tipo de reação e planejamento. A gente trabalha no socorro com as forças que nós já temos. Daqui a pouquinho eu quero conversar com o senhor sobre essa situação do Rio Acre, para a gente saber se essa forte chuva pode influenciar ou não no nível do rio. Chuva que está caindo aqui em Rio Branco não vai influenciar, porque pode influenciar lá em Boca do Acre, talvez. Mas a gente já fala sobre o Rio Acre, porque agora tem um outro assunto bem interessante para a gente tratar, o Coronel Falcão, que é a respeito dos riscos às pessoas com esse tipo de fenômeno, com as enxurradas, com os alagamentos. Nós temos um vídeo que foi gravado pela equipe da Defesa Civil Municipal aqui de Rio Branco, agora de manhã, na Estrada da Penal. Olha só essa imagem. Ela mostra um motoqueiro vindo, se você prestar atenção, ele estava tentando atravessar. Com a força da água, ele foi levado, o Coronel, você já viu esse vídeo, Coronel, da sua equipe? Já chegou a ver? Foi, eu vi bem rapidamente, mas eu vi sim. Ele foi levado
para as margens da estrada e para o Igarapé que passa aí. Olha o desespero do pessoal da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, porque o cidadão não largou a moto, coronel. Não. Ele, preocupado com o bem material, se agarrou na moto e foi junto, correntezas abaixo. Graças a Deus, o pessoal da Defesa Civil estava lá, estava acompanhando a situação e pôde fazer o resgate desse cidadão e do veículo. Daqui a pouco o vídeo vai continuar aí e você vai ver que o bombeiro aí, ó, sai na disparada, ó. E olha, eu achei interessante a habilidade dele para descer ali na correnteza, ó. Ele vai deslizando pela correnteza. Quem sabe, faz ao vivo, né? Mas muita sorte desse motociclista, que a equipe do bombeiro tava, da Defesa Civil e a equipe do Corpo de Bombeiros estavam no local e conseguiram fazer o resgate. Perigoso esse tipo de situação, a gente não deve nunca enfrentar e tentar passar por uma correnteza como essa, né, coronel? Exatamente, Gabriel. Um risco que eu diria desnecessário, que infelizmente o cidadão aí da moto... Olha lá, ele agarrado à moto lá, coronel, no meio da correnteza. O bem material, né, que a pessoa quer salvar de qualquer maneira, mas mais vale a vida. E aí, Gabriel, vale ressaltar que nós temos esse registro aqui, né, feito pela equipe da Defesa Civil, que estava no local em monitoramento e socorro a essas pessoas que estão aí nessa região ali da BR-364. E aí, o que ocorre? Também, antes, já no início da manhã, nós tivemos outra ocorrência parecida com essa, que foi uma pessoa que estava dentro de um veículo, um automóvel, que ficou presa e o veículo estava inundando. Foi preciso quebrar o vidro para resgatar a pessoa que estava dentro. Então, é porque às vezes a pessoa não tem a noção do perigo e acaba entrando em determinados locais que a água acaba adentrando o seu veículo. Então, a gente já disse que quando a água chega na metade da roda do seu veículo, não deve prosseguir, já deve ficar ali. Ah, tem essa orientação. A água chegou na metade da roda do veículo, é melhor não arriscar. Não arriscar, não ir para frente, já recuar, procurar outros locais alternativos. No caso de moto, uma correnteza forte como essa é facilmente levado. Para nós termos uma ideia, aqui quem está nos assistindo, nos ouvindo, basta que uma lâmina d'água de 30 centímetros de profundidade numa correnteza para levar uma pessoa. E essa pessoa pode ser arrastada para dentro de bueiros, pode ser arrastada para um local onde até a sua própria vida pode ser ceifada. Então, fora o risco da correnteza, nós temos diversos outros riscos, né? Risco, por exemplo, de eletrocução, ou então de a pessoa cair dentro de um bueiro, de um buraco. Nós temos, inclusive, agora, tá no ponto aí, produção, olha esse caso que aconteceu no Quinari. Não é aqui em Rio Branco, mas aconteceu hoje de manhã no Quinari, ô coronel. O cidadão caiu dentro de um bueiro e quebrou a perna. Olha aí. Andando em um trecho alagado lá no município do Quinari, onde também foram várias as ocorrências de alagamentos e de enxurradas. E aí precisou do atendimento do SAMU, porque você está andando às cegas, né? Exatamente. Você está andando dentro da água, você não sabe onde você vai pisar, o que tem pela frente, se tem um buraco, se tem um bicho, não sabe o que vai encontrar. E aí isso aconteceu agora também pela manhã no Quinari. São esses cuidados que a gente tem que estar atento, né, coronel? Exatamente. Inclusive, além do Quinari, senador Guiomar, né, nós tivemos muitas ocorrências na região do Bujari também, que é um município muito próximo de Rio Branco. E é exatamente o que você disse. Quando nós estamos transitando em locais alagados, nós não temos a visibilidade. Nós temos a correnteza, nós temos inúmeros perigos que circundam esse tipo de ambiente. Então, a melhor coisa é se abrigar, não entrar, não enfrentar isso. Quem está de veículo, não enfrentar alagamentos, porque às vezes, mesmo que a pessoa seja um frequente, que passa naquela rua com frequência, mas de uma hora para outra aparece um buraco, uma cratera que acaba causando muitos acidentes. A questão aí, o cidadão, né, teve fratura, quebrou a perna, mas poderia ter acontecido algo até mais grave do que isso, que no caso de eletrocução, às vezes as pessoas se aproximam, nós solicitamos sempre a presença da Energisa para desligar a energia no momento que nós estamos fazendo atendimento. Quando é à noite, nós ficamos totalmente às escuras por conta disso, mas é para a segurança tanto da equipe quanto dos moradores. Ali naquela região que eu acabei de sair de lá também, na região do bairro da Paz, nós temos muitos fios elétricos, né, ainda sem estar desligado, mas a Energisa já está indo para lá fazer esse desligamento para que a gente possa trabalhar com segurança. Então, são muitos os riscos, Gabriel, e a gente solicita, pede, recomenda a população que não se exponha. Na realidade, o acidente acontece quando você se expõe demasiadamente ao risco.
Então, se você não vai para áreas alagadas, claro que muitas vezes você não tem alternativa, mas tendo essa alternativa, não enfrente, né, preserve a sua vida, saiba que isso é mais valoroso. Nós temos então já regiões que estão sem energia devido a esses alagamentos e a enxurrada, Coronel. Sim, nós temos regiões já que estão com a energia suspensa, desligada, a pedido da Defesa Civil. E além do mais, não é nem só uma questão, é um protocolo de segurança que a própria energia já segue. Nós temos protocolos que quando a água ela chega no ditado popular, que é ao pé do poste, já é o momento de desligar aquela região, fazer a suspensão da energia para a questão de segurança. Porque a partir do momento, a energia, a parte elétrica já é suficiente para ceifar a vida. E quando está misturado com água, a pessoa molhada, aí triplica, aumenta muito essa descarga elétrica e a pessoa vai a óbito, não tem jeito. Coronel, tem muita resistência nesses atendimentos e socorros que a Defesa Civil faz. As famílias resistem às vezes para deixar suas casas, para deixar o seu local. É importante a gente conscientizar, né, que se a Defesa Civil está indo ao local e está fazendo uma solicitação, é porque existe um risco sério de algo pior acontecer, né? Existe sim, Gabriel, a resistência dos moradores de não sair. Inclusive é uma coisa que a gente fala. O que acontece? Às vezes a pessoa sempre tem aquela esperança de que a água não vai chegar na sua casa, porque às vezes desconhece a velocidade da água. Vou repetir aqui. Hoje pela manhã, no Igarapé Batista, a água estava aumentando 30 centímetros a cada hora. A cada 30 centímetros na vertical, a horizontal são metros e metros de distância. Então a água vai chegar a você. Então a pessoa às vezes aguarda até o último momento para pedir socorro. E às vezes esse socorro, quando ele chega, que é permitido pelo morador, não tem o tempo hábil de fazer. Mas existe a resistência de ficar. A outra coisa também que nós enfrentamos muito é a questão de ser simultâneo. Nesse momento, até algumas horas atrás, nós estimamos que 2.500 a 3.000 pessoas foram atingidas pela essa enxurrada de agora. Então, você imagina quantos de equipe nós necessitaríamos para estar em todos os locais ao mesmo tempo. Inúmeras localidades. Aí é claro, né, que às vezes o socorro ele acaba atrasando um pouquinho. E também quando a gente chega naquele local, e como eu já disse, às vezes uma ocorrência, quando a gente fala aqui de 60 ocorrências, cada ocorrência dessa ela se desdobra em 10. Então nós temos aí praticamente 600 ocorrências, porque quando a gente vai atender uma, quando a gente chega naquela ocorrência, tem mais 10 pessoas que não ligaram 193, mas que estão necessitando do mesmo socorro e nós vamos atender. Então sempre fica muito exponencial. Muitas das vezes nossas equipes chegam num local e não tem como sair mais daquele local sem dar atendimento, porque Sim. A gente vai deixar aquelas pessoas sem socorro para atender outras, sim, sem nenhum privilégio, mas a gente tem que dar conta do serviço. Então é muito delicado essa situação, por isso que a gente precisa de muita mobilização, de muitas pessoas, de voluntários, mas que saibam trabalhar e também dar esse socorro adequado. E infelizmente, mas eu preciso pedir para você, eu sei que às vezes muitas famílias estão nos acompanhando e estão vivendo uma situação complicada e à espera do socorro da Defesa Civil. Mas é que são tantos chamados que a gente tem que pedir, infelizmente, paciência para você que está enfrentando uma situação difícil hoje, porque a situação caótica está em toda a cidade, assim como você que está nos acompanhando aí, tem inúmeras famílias também precisando de auxílio, precisando desse apoio, desse socorro, e infelizmente nessas situações a Defesa Civil não consegue atender todos simultaneamente, mas eu garanto, e eu sei pelo trabalho que a Defesa Civil desenvolve, que o atendimento vai chegar, né, Coronel, a todos, né? É importante ter essa paciência e que as pessoas entendam, né, que é uma situação caótica em toda a cidade. É verdade, Gabriel, e eu quero só reforçar e te agradecer, inclusive, de estar lembrando as pessoas, né, porque muita gente tem essa compreensão, sim, de que sabe que a gente está fazendo o melhor, que está buscando atender o melhor, fazer tudo de melhor para a população. Mas às vezes nós temos nossas limitações. E dizer assim que o que está acontecendo hoje em Rio Branco não é num local, é na cidade de Rio Branco. Nós temos 230 bairros aqui na cidade de Rio Branco. A maioria desses bairros estão sendo atingidos pela enxurrada de hoje, né? E assim, tem bairro, por exemplo, eu estava no bairro da Paz e nós temos a Vila Albert Sampaio sendo atingida ao mesmo tempo que nós temos entre um ponto e outro mais de 20 quilômetros de distância. Então, você deslocar equipes, vai lá. Eu não posso mandar uma equipe de civil sozinho para um socorro. Eu tenho que colocar um militar junto, com experiência do Corpo de Bombeiros, de salvamento, de embarcação,
de água, porque se eu mando uma equipe despreparada e acontece alguma coisa, a responsabilidade é toda nossa. E nós pedimos essa compreensão da população, que tem, a população é muito compreensível. Eu sei que você que está assistindo, né, que foi atingido inclusive pelas águas de hoje, você sabe que você tem essa compreensão. E a nossa obrigação é essa, Gabriel, é abrigar as pessoas, é dar o melhor para essas pessoas, é conversar com elas, orientar. Mas só que aí tem uma coisa que eu queria deixar aqui para você que está em casa nos assistindo. A Defesa Civil trabalha com cinco etapas e na realidade a população só vê duas, que são as duas últimas, que é o socorro e a resposta e o restabelecimento de cenário. Mas nós temos, antes disso, nós temos prevenção, nós temos mitigação e preparação. Nós precisamos chegar na comunidade e preparar a comunidade para um momento como esse. Nós precisamos prevenir. Como é que previne? Aquilo que eu disse inicialmente. Não habitando as áreas de risco, não chegando lá. Eu sei que é difícil, às vezes, a pessoa compreender, porque ela não consegue habitar outro local, mas mesmo assim vai ter o risco disso, né? E também fazer a mitigação. São obras estruturantes do poder público que precisam serem feitas para, no momento como esse, como eu já disse, não tem como uma cidade suportar ou comportar tanta chuva ao mesmo tempo. Mas se você trabalha estruturalmente, num plano piloto, que dá para escoar mais água, vai ter o acidente, mas vai ser numa proporção menor. Isso chama-se mitigação, diminuir o risco. Então é isso que a Defesa Civil faz, é isso que a Defesa Civil indica aos setores da Prefeitura para poder dar prosseguimento nesse socorro. Eu ia puxar esse assunto depois do intervalo, mas como o senhor está tocando no assunto agora, porque eu vejo a Defesa Civil, infelizmente, problemas de ordem pública e que não são resolvidos pelas secretarias que deveriam resolver, acabam estourando na Defesa Civil. Eu vejo mais ou menos parecido como acontece com a Polícia Militar, que às vezes a Polícia Militar recebe a culpa, mas é um problema social, é um problema de educação, é um problema cultural que acaba estourando na Polícia Militar. E eu acho que isso acontece muito com a Defesa Civil. Por que eu falo isso? Para você que está em casa e para o Coronel Falcão. Porque a gente tem pontos de alagamento que toda vez que chove forte, você pode mandar uma equipe da TV para lá que deu 10 minutos, o ponto vai estar alagado. E esse não é um problema da Defesa Civil, já é um problema que vem de um planejamento, já é um problema que vem de uma estrutura, ou melhor, da falta de infraestrutura, e que acaba sobrando para a Defesa Civil. Existe uma forma da gente tentar amenizar isso? A Defesa Civil com certeza tem um levantamento desses pontos em que ocorrem esses problemas com frequência, praticamente em todas as chuvas volumosas que a gente tem aqui na capital. O que está faltando para a gente resolver isso, Coronel? Agora eu vou te colocar no prensado. Pois é, é verdade. Gabriel, a Defesa Civil mapeia a cidade, né? Nós sabemos das áreas de risco, inclusive a gente fez vários levantamentos recentemente a pedido do prefeito aqui da nossa capital, o prefeito Tião Bocalon, que eu quero ressaltar aqui, que é uma pessoa sensível, uma pessoa que está fazendo um investimento na Defesa Civil, está dando condições de trabalho para que a gente possa desenvolver da melhor forma possível. Né? Nós temos esse mapeamento. Agora, evidentemente que, como você colocou, nós fazemos a gestão de risco. Então, a partir do momento que nós temos um local que tem problemas de alagamento, de drenagem, nós temos um problema de desmoronamento, deslizamento de terra, áreas que são inundáveis, tudo isso é mapeado pela Defesa Civil e nós encaminhamos para os demais órgãos da Prefeitura. Na realidade, eu sei que a Prefeitura ela tem assim, uma enorme gama de trabalho, de demandas, né, em todas as secretarias. E que cada secretário quer resolver a sua parte, a sua pasta, dar conta para ser muito competente como tem sido. Mas, na realidade, tem um lema na Defesa Civil que diz assim, Defesa Civil somos todos nós. Então, não dá para a Defesa Civil resolver os problemas estruturantes ou de alagamento, de deslizamento de terra, problemas sociais e outros sozinha. Mas a Prefeitura em conjunto, o Estado em conjunto, e aqui eu envolvo todas as esferas de governo, tanto municipal, estadual quanto federal, dá para trabalhar juntos, né? Mas é lógico que a gente compreende a limitação de cada um, mas a partir do momento que nós despertarmos verdadeiramente o sentimento que a Defesa Civil coloca nas pessoas em relação a se ajudar mutuamente, e cada um tirar um pouquinho do seu tempo, da sua dedicação, para resolver esses problemas, a gente consegue melhorar bastante essas questões
que a população vem sofrendo diariamente. Repito mais uma vez, a Defesa Civil do município tem trabalhado arduamente, 365 dias por ano, fazendo ações. Aí você colocou bem no início, Gabriel, é momento de chuva, é momento de seca, mas não é só isso, nós temos trabalhos diários, nós nos envolvemos com todas as secretarias, né? Então a gente trabalha bastante para minimizar. E a gestão atual da prefeitura, através do prefeito João Bocalon, tem se mostrado muito sensível em dar essas condições. Precisamos avançar mais, é preciso mais, não é só o que está. Mas aí eu tenho certeza, né, que aí o secretário de Casa Civil, o secretário da CEINFRA, né, que é o meu amigo lá, Valtinho, também o Cid, o Joab, que é da zeladoria, que faz a limpeza dos córregos, o Carlos Nascerala, que é do meio ambiente, também muito sensíveis. Juntos a gente consegue. A gente precisa conversar, como tem conversado, né, e reunir ações efetivas para minimizar todos esses impactos. Nós vamos para um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente volta para saber do Coronel Falcão se toda essa chuva pode influenciar no nível do Rio Acre. E já que ele falou que é o momento de todos nos ajudarmos, momento de solidariedade também. Você que está em casa, se você pode ajudar alguém hoje, num dia caótico, muita gente está precisando de ajuda, faça a sua parte que hoje está valendo. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já.